No Pé na Estrada com a Urbana Caipira, nós vamos falar de uma planta que o cultivo é muito comum em algumas regiões do país. E pesquisadores da Universidade Federal de Goiás desenvolveram um trabalho de pesquisa que pode ajudar a ampliar a renda de muitas famílias que moram no campo. E eu estou falando do bambu, que pode ser utilizado tanto na construção civil, na fabricação de utensílios e até mesmo na alimentação. Veja só. O cultivo de bambu é uma atividade milenar, originária na Ásia e possui mais de 1.500 espécies espalhadas pelo mundo. No Brasil, existem aproximadamente 350 espécies, encontradas em diferentes biomas brasileiros. E essa diversidade corresponde a 20% do total de bambus no mundo, o que abriu portas para que os pesquisadores desenvolvessem pesquisas e produtores rurais investissem na cultura, como no caso de pesquisadores da Universidade Federal de Goiás. Esse local em que estamos é a área experimental. E o interessante é que entre um bambuzal e outro, eles plantaram árvores frutíferas. Nós temos aqui 3 espécies de bambu gigante e temos 5 espécies frutíferas. Então nós plantamos as frutas na entrelinha do bambu, nós subsolamos a área para cortar as raízes do bambu até uma profundidade de 30 centímetros, para que não haja uma competição por água e por nutrientes. Nós irrigamos as frutíferas para garantir o fornecimento de água e nós fizemos um manejo cortando pomos do bambu para reduzir o número de varas, para aumentar a insolação. Porque a competição se dá por água, luz e nutrientes. Então nós entendemos que se nós evitarmos isso, é possível ter o desenvolvimento da planta na entrelinha do bambu. Até então isso é impossível, mas nós estamos aqui tentando provar que dá para fazer, desde que a gente controle o ambiente. Vivemos dias em que a sustentabilidade é um ponto muito importante para os produtores, para as entidades representativas do setor, tanto em termos de preservação ambiental quanto econômica. E pensando nisso, o pesquisador foi questionado em relação ao consumo de água para o plantio dessa cultura. O sistema radicular do bambu ele é muito superficial, diferente do que as pessoas imaginam. Então, a maior parte das raízes se encontra a uma pequena profundidade. Mas por outro lado, ela vai longe e tem muitas raízes. Isso faz com que ela seja eficiente na absorção de água. Mas nós não sabemos ao certo quanto de água essa planta absorve. Então, também nessa pesquisa, nós instalamos sensores de umidade no solo a diferentes distâncias da toceira do bambu e também diferentes profundidades. Nós estamos coletando esses dados para no futuro a gente fazer uma análise para a gente saber realmente do comportamento da água dentro da lavoura. Aí nós vamos saber quanto de água essa cultura explora, ela absorve. No manejo é importante estar atento ao espaçamento entre plantas na hora de plantar. Aqui originalmente nós plantamos entre plantas 6 metros e entre linhas 8 metros. Numa área de quantos? Aqui nós temos 1 hectare. 1 hectare. 1 hectare com 3 espécies. 1 hectare com... E aí nós fazemos o manejo, que é importante a gente pensar também que assim, eu tenho o espaçamento entre as plantas, vai me dar o estande, mas também eu tenho o número de plantas por touceira. Que nós fizemos o manejo aqui, nós deixamos 5 plantas por touceira aqui nessa espécie. Agora estão brotando, vão crescer, né? E nós vamos fazer o manejo novamente lá para o mês de outubro. Nós vamos retirar algumas varas e vamos deixar novamente com 5. Então esse é um manejo que nós estamos avaliando. Poderíamos deixar 10. Entendi. Mas isso a gente ainda está estudando para saber qual seria o melhor manejo, no caso para broto ou, por exemplo, para vara, para construção civil. E vai ser diferente. O cultivo do bambu, seja ele para a produção de madeira ou para o broto, a atenção ao clima, os cuidados com o solo é igual de qualquer outra cultura. Nas nossas condições de solo e clima, ele vai muito bem. Mas ele agradece muito tanto a irrigação quanto a fertilização. Então nós podemos observar nessa área, essa parte de cima está mais próximo a mato, o solo tem melhor qualidade, né? E é mais fresco. Então os bambus se desenvolveram melhor do que aqui, por exemplo. E lá embaixo a gente tem excesso de umidade, é uma área úmida.
Agora nas águas tem água, né? E algumas plantas chegaram a morrer afogadas. Então eles não gostam de excesso de água, mas gostam de umidade. Tem que ser equilibrado. 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 Então o solo aqui do nosso, como se diz, o solo e o clima do Brasil é um clima favorável para a produção de bambu. Com certeza. A gente encontra bambu em todas as regiões do Brasil. Isso que eu ia perguntar, pode produzir bambu no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Agora a gente tem algumas espécies que vão melhor em determinadas localidades. Por exemplo, a gente tem um desafio aqui de encontrar em Goiás floresta do bambu moçô. Aqui em Goiânia a gente vê aquele bambu que a gente vê no jardim, que ele é todo torto, né? Isso vem normalmente de São Paulo, ele é entortado na mão, né, com arame, e obtém aquele formato. É bem interessante. Mas nas condições aqui de Goiás a gente não tem encontrado florestas desse bambu. Nós inclusive já plantamos aqui por 4 vezes e praticamente todas as vezes as plantas morreram, né? O último plantio nós fizemos no meio do mato, está ali atrás. Nós plantamos 6 mudas, temos 4. Eu creio que essas 4 vão sobreviver. Mas também assim, elas podem sobreviver, mas podem não expressar o potencial. Porque a gente vê desse bambu, por exemplo, no Paraná, né, com um diâmetro aí, sei lá, de 15, 20 centímetros. E aqui a gente vê que ele não vai, ele não desenvolve, então não se adaptou ao nosso clima. Na produção de bambu, a gramínea pode ser usada para uma infinidade de produtos que vão desde a alimentação, fabricação de móveis à construção civil. Teve um pesquisador que teve o cuidado de catalogar e foi contando. Então ele passou de 4.000 usos, né, para o bambu. Muita coisa. Um outro uso que nós fazemos aqui na Universidade Federal de Goiás é no saneamento. Então nós utilizamos o bambu no tratamento de esgoto. Então a gente tem a planta viva, né, porque o bambu ele absorve água. Né? Ao absorver essa água, ele transpira, né, libera essa água em forma de vapor para a atmosfera. Todas as plantas fazem isso. E se a gente analisar o esgoto doméstico, 99,9% é água. E 0,0 alguma coisa por cento basicamente é matéria orgânica, que vem dos alimentos que nós consumimos. Então, para nós, o esgoto... Que acaba sendo adubo. Exatamente, para nós é problema, que causa mau cheiro, aquela coisa toda. Mas para a planta é o nutriente, é o alimento dela. Então o que nós estamos propondo hoje é tratar o esgoto de uma forma primária, que seria um tanque séptico, né? E depois pegar a parte líquida do esgoto e aplicar no solo vegetado por bambu. Nós fizemos 3 trabalhos de mestrado tratando o esgoto com bambu. Um projeto foi com esgoto industrial em Senador Caneiro, o outro com esgoto doméstico aqui na UFG, e no terceiro nós avaliamos a eficiência do bambu na remoção de hormônio, o etinilestradiol, é o hormônio que se utiliza no anticoncepcional. Então as mulheres utilizam o anticoncepcional e excretam esse elemento pela urina, isso vai para o esgoto, a estação de tratamento de esgoto não consegue remover isso, e isso acaba sendo despejado nos rios. E a gente sabe que o hormônio, mesmo em pequena quantidade, causa efeito. Então está causando problemas, né, para os animais, né, que estão ali naquele ambiente. E mesmo vai lá a vaca, o boi bebe essa água, também pode causar alguma coisa para esse animal. E depois a gente come essa carne. Então nós pensamos, será que o bambu tem eficiência nesse tratamento? E nós chegamos a números surpreendentes, chega a remover 95% do hormônio, né, simplesmente você aplicando na raiz do bambu ele absorve. E esse bambu ele seria reutilizado para outros fins? Ou não seria reutilizado esse bambu? Ou só para poder, como se diz, a purificação, a limpeza desse esgoto? Então qual é a ideia? Né? Porque ele pode ser utilizado e deve ser utilizado, porque o bambu ele demanda um manejo. Né? Como ele agradece muito a irrigação e a alimentação, numa condição de fértil irrigação, que seria água com nutrientes, que é o esgoto, ele vai crescer muito. Vai produzir muita biomassa, então eu preciso fazer o manejo. Então eu posso utilizar para todos esses usos. Para consumo alimentício? Para consumo. Mas como, por exemplo, o boi toma aquela água do esgoto, pode prejudicar a nossa alimentação. Por exemplo, a gente que come aquele alimento pode prejudicar a gente porque ele está contaminado. E esse bambu, ele não pode vir contaminado? Então, veja que assim, é vegetal, né? Então, para o vegetal, esse hormônio ele não vai ter problema. Certo? Nós poderíamos ter problema, por exemplo, com a questão microbiológica.
Mas aí eu posso fazer uma aplicação subterrânea, ou seja, eu enterro tubos na área de tal forma que não existe contato direto do esgoto com o broto. Então a raiz vai lá e absorve. Então não tem problema nenhum eu consumir aquele broto. Entendi. Eu posso consumir sem problema nenhum. Mas mesmo se não for para o consumo, pode utilizar para outros fins, né? A gente ainda tem um certo preconceito com relação a isso. Né? Nós somos fecofóbicos, né? Mas assim, se a gente pensar no esgoto de vaca, a gente está acostumado a usar, ninguém reclama. Né? Mas quando fala É o esterco, né? Quando fala das pessoas, a gente tem uma aversão. Mas isso é cultural. Em outros países isso é mais tranquilo, eles não têm muita essa preocupação. Se o bambu absorve toda a água e transpira, o que vai sobrar do esgoto? Nada. Se não sobra nada, a eficiência é de 100%. Então isso que a gente quer. A proposta é levar as eficiências a 100%. Daí eu não preciso me preocupar com qualidade do efluente. Porque mesmo que a eficiência seja de 99%, que não é, em Goiânia aqui, por exemplo, é 50% por enquanto, né? Então assim, o que não é removido vai para o córrego, vai para o rio, vai para o lago e a gente vai beber. Agora, se eu jogo no bambu, some. Resolveu o problema. Agora imagina a Saneago fazendo isso em todas as ETs de Goiás. Resolve esse problema de contaminação por esgoto. E o custo reduz, né? Sim, não, mas aí tem outra questão. Né? Quando você fala, o que eu vou fazer com bambu? Todos aqueles 4.000 usos eu posso fazer. Então você pega uma comunidade ali, por exemplo, em Teresópolis, a gente cria uma associação, tá? É questão social, a gente fala bambu social, cria uma associação, eles podem ser responsáveis pela manutenção, que é a limpeza, corte, tá? E a gente ensina eles agora a fazer artesanato, móveis, construção, broto, etc. Carvão. E eles vão vender aonde? Ali na beira da estrada. Já tem um shopping ali. Então agora a gente vai gerar renda. E as variadas formas de beneficiamento do bambu têm despertado o interesse de pequenos produtores rurais e empresas, como no caso do seu Paulo Roberto, que resolveu investir no cultivo de bambu há mais ou menos 8 anos, que está sempre em busca de mais conhecimento sobre o cultivo. Eu comprei a propriedade especificamente para o cultivo do bambu. Para o cultivo do bambu. Uma vez que eu tomei conhecimento, comecei a estudar a cultura, então eu já comprei, já planejado para o cultivo do bambu no Estado de Goiás. O senhor já trabalhava nessa área, nesse segmento? Não, a gente começou um grupo de estudo, nasceu em 2010, da Rede Bambu Goiás, dentro da Universidade Federal, com alguns pesquisadores, entre os quais eu faço parte, e eu acabei vendo ali uma possibilidade muito grande do agronegócio. Mas o senhor sempre foi produtor? Não. Não? Não. Resolveu investir, como se diz, fazenda, desbravar no broto de bambu? Para bambu. Para bambu. Bambu Hoje, quantos alqueires o senhor tem que produz broto de bambu? Não, eu tenho 3 hectares hoje produzindo asper, que é o bambu gigante para broto, e tem mais ou menos meio hectares para bambu maciço, que é o bambu para carvão. Para carvão. Para carvão e também para construções gerais da fazenda. O bambu, como muitas culturas, ele sempre tem um excedente. Então o objetivo, sem dúvida, é alimentar as caldeiras. Mas o excedente com certeza vai dar para comercializar. Até porque a gente manda para a caldeira aquele torto, fino, fora de padrão. E a ideia é com certeza jogar no mercado o bambu. No Brasil, a produção de bambu ainda é uma atividade muito recente e pouco explorada por produtores. Se você fizer uma revisão, China, o mundo todo consome bambu há muito tempo. E toda a América do Sul, exceto o Brasil. Interessante que nós temos já catalogados 350 espécies de bambu e não investimos em pesquisa e conhecimento do bambu. Então a cultura do bambu para o Brasil realmente é recente e para o estado de Goiás também, segue essa linha. E na cultura do bambu, o broto tem um pouco de tradição no Rio Grande do Sul, o resto do país não tem. E que os produtores estão desenvolvendo o cultivo, são em média quantas espécies? Aproximadamente umas 15, 20 espécies de interesse comercial. De interesse comercial, que tem se destacado. Hoje o senhor produz o broto de bambu gigante e o outro que é? O Dendrocalamus stritus, que é o bambu maciço, conhecido como bambu de ferro de aço. Ele explica como é o manejo na propriedade dele. O manejo do bambuzal não é complexo, é um manejo extremamente simples. Uma das coisas que quem for trabalhar ou plantar o bambu tem que levar em consideração é que o bambu é inimigo da braquiária e a braquiária é inimigo do bambu. Onde tem braquiária, bambu não cresce, e onde tem bambu, braquiária não cresce. Então nós fazemos roçagem, então tem que entrar com máquina e roçar, e também o coroamento. Entendi. Na hora de fazer o plantio, qual que é o cuidado que tem que ter? Espaçamento, tem que prestar
vai depender muito do objetivo do plantio. O espaçamento é uma das principais coisas que vai ter que tomar cuidado, porque é muito complexo remover uma muda de lugar. Inicialmente é uma muda pequena que depois se transforma numa torceira gigante. E remover essa torceira realmente é muito trabalhoso. Então nós devemos planejar muito bem o espaçamento para não errar nessa fase. Em cada cova tem que... Como que é o plantio? Essa cova tem que ter uma profundidade X, um espaçamento, tem que ter uma circunferência. Exato, corretamente, uma adubação balanceada. Normalmente a gente faz análise da terra. E o espaçamento para bambu gigante é um espaçamento muito longo, tipo 9 metros entre linhas, 6, 7, 8 metros entre fileiras. Então tudo isso tem que haver um certo planejamento cuidadoso. Outra coisa, Vanessa, que a gente tem que tomar cuidado é não usar apenas uma espécie, porque muitas das vezes o bambu pode acontecer que ele entra no processo de floração. E uma vez florado ele morre, assim como morre o milho, assim como morre o arroz, eles produzem apenas uma vez. É uma vez no ano que produz o bambu? O broto do bambu ele vai brotar ali próximo de novembro, dezembro, dependendo da época, até fevereiro, estourando início de março. Aí essa vara vai crescer e o resto do ano ela vai formar braô, vai formar os galhos e está se desenvolvendo. E só vai brotar novamente no ano que vem. Então, respondendo a sua pergunta, para broto, uma vez por ano, nesse pequeno intervalo de 3 a 4 Uma meses. vez por ano. E depois que deu esse broto, ele... Só o ano que vem. Só o ano que vem. Só o ano que vem que nós temos. Então tem que fazer a produção do ano todo de broto de bambu. Exatamente. Você vai ter que colher e trabalhar, tem que haver um planejamento muito minucioso para você não perder. Porque cada moita de bambu dessa, ela dá no mínimo 5 brotos. Em algumas espécies, em alguns ambientes, pode chegar a 30, 35 brotos por moita. É uma quantidade muito grande. Outro detalhe interessante é em relação ao controle de pragas e doenças. O bambu ainda não tem nenhuma doença que ataca grave. Por exemplo, se você for trabalhar com eucalipto, o grande problema do eucalipto ainda é a formiga cortadeira. Então é complexo demais trabalhar com isso. Já a formiga já não é atraída pelo bambu. Então nós não temos que fazer controle de praga, exceto fazer roçagem. Isso sim. Então sempre manter o capim baixo. E o manejo do solo, como que é feito esse manejo? É uma adubação anual, dependendo da espécie do tipo que você vai trabalhar, ou orgânica ou química, apenas uma adubação anual. Para o produtor hoje, qual que é a maior dificuldade para o produtor? Uma das dificuldades, sem dúvida alguma, seria a obtenção de mudas com qualidade. Ainda é um gargalo a produção de muda com quantidade. As mudas que o senhor consegue vem de onde? Eu comprei algumas mudas em Goiânia, de um produtor de Caldas Novas e também em Senador Canedo. Então eu tive de ir comprando parcelado, porque eu não consegui encontrar as mudas de uma vez só. São 3 anos plantando. E o custo para poder implantar, no caso de uma produção de bambu, como que é o custo? Olha, o custo é relativamente alto, porque a muda é caro, o transporte é caro. E uma coisa que a gente recomenda é não plantar uma muda muito baixinha, de 40, 50 centímetros. Eu recomendo que se plante o bambu já com uma altura no mínimo 1,5 metro, 2 metros. Então uma muda de bambu já seria interessante grandona. Você plantar grande. Porque como a gente roça muito, uma muda pequenininha, ela acaba se camuflando com a braquiária, com o capim. Aí você acaba perdendo muita muda no trabalho de roçagem. Então nós já plantamos alta, de maneira que se destaque. Mesmo assim a gente perde, a gente roça tudo. E na hora de colher, como é que é? A hora de colher é relativamente tranquilo, mas há algum tempo atrás era mais complexo. É pesado, né? É pesado e o broto de bambu tem muito espinho. Então toda aquela coberturazinha, ela é penugem, é como se fosse uma cana de açúcar. E aquilo acaba irritando tanto a pele como a manga. Tem que ter um certo cuidado. Tem que então, ter, é interessante ter uma manga longa, é interessante uma luva. Um ou outro broto dá para colher sem, mas na escala você tem que ter os defeitos, né? Para começar a colher um broto, ele tem que estar com mais ou menos? Aproximadamente 80, 90 centímetros, é um tamanho bom para essa espécie. Para o ideal. O Asper é o bambu gigante. É o bambu gigante. Vamos falar mais mais a grosso modo, né? Vamos falar um pouco mais. Bambu gigante. Bambu gigante. E o outro que é o? Strix. Strix é o bambu direcionado para construção civil, para móveis, para segurar construções, ele é maciço. Fazer carvão. Carvão também.
Entendi. Inclusive carvão ativado para filtros de piscina, residência. Nossa, né? É muita coisa. O bambu ele pode ser utilizado em várias, como se diz, em vários segmentos. Da alimentação até, como se diz, a casa. A gente pode fazer uma casa toda de bambu, todos os móveis de bambu e ainda comer o bambu na mesa. Menino do céu, é coisa demais, É né? muita coisa. Na hora de colher é outra situação que tem que ter bastante cuidado. Esse broto não pode ser cortado com motosserra, porque a corrente do motosserra tem óleo de lubrificação. E isso vai interferir no sabor do bambu. O que nós fazíamos? A gente colocava um facão aqui, muitas das vezes cortava, só que muitas das vezes você quer cortar e as plantas não deixam bater o facão. Então a gente colocava um facão e batia com o martelo para cortar. Isso tornava o serviço bastante lento, muito lento. Lento e perde produtividade? Exatamente, demorava demais e muitas das vezes a gente não cortava lá embaixo onde você quer cortar, porque não tinha como fazer o golpe, fazer o impacto. Perdi uma parte do broto. É uma ferramenta extremamente simples de fazer. Aqui tem um enxadão em que foi soldado uma barra e uma estrutura para receber o impacto e também aumentar o peso, e 2 canos com a espessura bastante próxima da outra. Ele trabalha com impacto, à medida que a alavanca de cima baixa, ela frente entra. Antigamente vocês demoravam em média quanto tempo para cortar um broto? Olha, eu já cheguei a sair para cortar 7, 8 brotos e gastar 1 hora, 1 hora e pouco. Hoje? Hoje a gente gasta próximo de 80 segundos, talvez. Rapidinho. Vamos lá. Aqui eu vou escolher a altura mais ou menos. Daqui para baixo está muito duro, muito lignificado e já está até formando raiz, muito parecido com o que vocês estão vendo aqui. Ó. Então eu vou cortar. Para fazer o corte tem uma distância, como se diz, do solo certo. Tem sim, porque se eu descascar aqui, ó, já tem as raízes formadas. Então daqui para baixo é muito duro. Você vai levar para a cozinha e depois vai ter que cortar com esse lixo. E acaba sendo pesado e não tem condição de você comer. Muito duro. E aonde você faz o corte, nasce outro broto ou não? Sim. Aqui embaixo tem um sistema de caule subterrâneo que nós chamamos botanicamente de rizoma. Então, nos nós do rizoma saem os brotos. Uma vez que eu tiro esse, outro nó é ativado, formando outro broto e assim sucessivamente no período de produção da planta. Que vai ali de novembro até fevereiro, março, variando um pouco na planta. Entendi. Então sempre sai até 5, 6 brotos no mesmo rizoma que está aqui por baixo. Entendi. Mas aí em cima desse aí não nasce, nasce ao lado. Não, em cima e nem mais nesse nó, é outro ao lado. Do lado. Exatamente. Ok, então mostra pra gente como é que é esse corte aí. Então vamos fazer um corte. Vou fazer um corte aproximadamente 50 pontos. É rápido! Quantos segundos pode? 8 segundos pra cortar. E antes era... Nossa, a eternidade. E era extremamente difícil, muito, porque você vinha, às vezes você ia batendo, o facão ficava preso, aí você ficava tirando aquilo, batendo de novo. E o broto aproveita todo, ele todo? Não, infelizmente não. A gente vai aproveitar 1/3 do broto. 2/3 aqui vão ser destinados a, no meu caso, a alimentação bovina. Alimentação bovina. Existe a possibilidade também dessa uma parte endurecida, a gente fazer uma farinha de bambu. Então tem uma equipe na universidade já trabalhando nesse projeto de farinha de bambu. É o gado que agradece, Eles né? Um gado saudável, forte, Eles vêm de longe, vêm correndo. nutrido. Depois de colhido, a limpeza do broto é feita aqui mesmo e tem que ter um certo cuidado. Mas para isso o produtor criou uma faca específica. Agora vamos descascar, retirar na verdade essas folhas caulinares que envolvem o broto do bambu. A função dessas folhas é proteger o futuro caule. Só que nessa circunstância vamos abrir e retirar os outros. Vemos? Esse caule aí, ele tem, como se diz, espinhos? Tem. Toda essa estrutura marronzinha que nós vemos, na verdade, são como se fosse espinho. O pessoal chama de jossal da cana, muito semelhante. Agora a ideia é abrir e expor o broto para a parte interna dele. Veja que espetáculo. Essa é a parte que vai para a panela.
Aqui eu ainda tiro um pouco mais. Aqui eu tiro na hora de colocar lá dentro, eu acabo quebrando um pouco mais. Eu posso tirar aqui. Só folhas. Mas aqui eu vou deixar para fazer na indústria, porque todo dia tem que fazer uma limpeza, uma faxina. Vai chegar aqui na área de processamento de alimentos da Universidade Federal de Goiás. A gente vai ver como é que é processado, como é que é feito a conserva do broto de bambu. Quem vai ensinar pra gente essa receita é a professora Rosângela. O broto que foi colhido lá no bambuzal, é aqui que será feito o processamento dele. Mas antes é importante limpá-lo. E quem vai fazer esse serviço é o próprio Paulo. Nós vamos descobrir onde as partes são moles, macias e aproveitar. As partes duras serão todas rejeitadas. Exatamente. Então eu vou fazer uma retirada dessas camadas com a faca e depois picar. Mas essa parte dura pode ser aproveitada para fazer a farinha, né? Igual... Sim, farinha, tem a possibilidade também de se produzir um vinagre a partir disso aqui. Tem pesquisa já fazendo a cerveja com amido do bambu. Então as possibilidades são muitas. Agora é detectar as partes que estão mais macias para serem consumidas. Que tudo é comestível. É comestível. Agora, essa parte do biquinho também, eu deixei algumas folhas a mais. Aí a gente vai tirar essas folhas para não cozinhar a folha, apenas o broto. Entendi. Feito isso, às vezes as pessoas até quebram na mão. Simplesmente tirou isso aqui. Parece uma cabeça. Exato. E já dá para perceber aqui, ali, ó, broto. exatamente, a região meristemática. Bem na pontinha. É essa parte aqui que é consumida ou essa daqui também Tudo isso aqui vai ser consumido desde que esteja macio. Então a gente vai fazer alguns cortes enquanto estiver macio. Ó, aqui já endureceu. Aqui já não quer mais cortar. Então eu vou cortar daqui para baixo e vamos processar. Entendi. Essa parte agora quem vai fazer pra gente é a professora Rosângela. Rosângela, e ele tem que ser processado com até 24 horas pós-colheita, senão ele vai perder. Pós-colheita, 24 horas. Assim que limpou, é 24 horas pra... 24 horas assim que coletou do campo. Agora vem cá, professora. É você que vai estar mostrando pra gente como que é feito esse broto. Então, inicialmente nós vamos fazer o corte desse broto. O corte fica a gosto de quem vai preparar, desde que seja um corte bem uniforme. Isso significa o quê? Os pedaços têm que ser mais ou menos da mesma espessura, mais ou menos do mesmo tamanho. Porque ele tem que sofrer um cozimento para eliminar, né, o princípio amargo do broto. E a uniformidade é fundamental para a gente manter, né, a característica dele homogênea. Então, um broto de bambu, eu não posso colher ele lá, como se diz, vou lá no bambuzal, colho o broto e já faço ele como ou como se diz, ou fazer salada, igual faz de gueroba, eu não posso fazer isso. Não, ele tem que passar por fervura, porque o broto tem, né, certas substâncias que podem ser transformadas em ácido cerídrico, né, e seria tóxico para a gente consumir dessa forma. Então, in natura não pode ser consumido. Não pode ser consumido, assim como certas coisas também não podem, né? Nem feijão é recomendado comer, tem fator nutricional. Então, não é que ele seja perigoso, simplesmente fazer a fervura para eliminar certos princípios. Evitar, né? Como se diz, evitar a fadiga. Agora aqui já está no ponto. Está no ponto, agora pode selecionar que tipo de corte vai fazer, pode ser longitudinal, pode ser fatias modernas, né? Selecionar o corte mais homogêneo possível, né? Nós vamos passar para fervura para retirada desse sabor amargo. Geralmente a gente faz aí umas 3 fervuras em água trocando, ou uma fervura por tempo mais prolongado. Para fazer essa fervura, em média, quanto tempo? Uns 10 minutos de fervura para cada um. 10 cada um, ou 30 minutos direto. Aí ferveu 30 minutos direto, despreza essa água. Despreza a água, já pode fazer o seu preparo. Pode ser feito com conservas, né, temperadas, com salmoura e tudo mais, ou então preparar diretamente para o consumo culinário. Né? Aí você pode temperar, fazer uma salada, você pode refogar. Né? No caso, eu preparei e tem que fazer um refogado de broto de bambu. Refogado de broto de bambu, então. Que delícia, hein, Paulo? E o Paulo é que vai fazer o corte, né? Porque a professora está com o dedinho cortado e ela não pode. Deixei com evidência. Exatamente. O Paulo vai fazer o corte aqui do broto. Mostra pra gente, Paulo, como que é feito esse corte. Tem que desprezar essa parte que tá mais dura, né? Essa parte da base normalmente ela é muito dura, fica muito difícil de consumir. Então a gente vem cortando até chegar na parte dura. Entendi. Se você gostaria que cortasse assim para
baixo ou vai para cima? Vou cortar assim, de comprido, partir de um quarto, né? Dá para fazer um corte aqui. Dá pra só ver de dentro os movimentos do bambu, tá bem bonitinho. Cada uma dessas estruturas é um nó, cada intervalo desse seria um intervalo entre nós. Então aqui eu consigo contar e ter mais ou menos uma ideia de que altura que a planta ficaria quando ela for. E aqui ficaria inteiro? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 nós. 15 nós. Aí eu pegaria o comprimento do entrenó da espécie e calcularia A altura que ela poderia chegar. Então eu posso cortar tanto de um lado como do outro. Fazer esse corte. Aqui você já dá pra sentir onde tá mais duro, né? Dele. Essa parte de cá realmente vai estar um pouco dura. Ah, tá. A gente vai determinar agora. Ah, tá. Aí, na sequência, Vamos né, mostrar aqui, olha aqui. a gente vai tirar esses. Broto cortado e eu até dei uma mãozinha na produção. Já está pronto para ir para a água fervente. E esse processo passa por 3 trocas de água com 10 minutos de fervura cada. Agora é só refogar. Só refogar a gosto, os temperos que você gostar. O tempero é Pimenta? como se... Você gosta de pimenta? Eu gosto. pôr Eu pimenta. gosto de pimenta. Adoro pimenta. Aí fica a critério, né? A critério. Aqui você vai utilizar cebola, alho. Sugestão, né? Alho, cebolas, tempero verde, Dá pra pimenta, usar com frango, frango, carne, de porco. fazendo um arroz. Dá, fazendo arroz. Dá pra fazer uma Recheio- infinidade de recheio pratos. tortas. Nossa, que né? delícia, Fazer um hein? monte de coisa. Então vamos lá, agora é com você, vai lá. Para o broto refogado será necessário um broto, 3 colheres de sopa de óleo, uma cebola, 4 dentes de alho, salsa e cebolinha a gosto. Aproximadamente 3 colheres, 4 colheres de sopa de óleo. Né? Vai dar uma douradinha no alho. Vamos adicionar a cebola. A pimenta. Salsinha e cebolinha bem picadinho. O broto de bambu. E sal a gosto. Agora tá pronto, né? Vou levar para a Vanessa experimentar e me dizer o que ela acha desse broto de bambu refogado. E Vanessa, o broto que você preparou para você experimentar. Olha só, gente, é a recompensa de hoje, né? Trabalho duro, né? Tô merecendo, gente. Hoje o trabalho foi, ó, duro. Então, vamos experimentar o cheiro. Uma delícia, gente. Muito bom. Vamos ver aqui. A hora que eu tava cortando, eu senti que o broto tava bem macinho. Uma delícia. Bom, tá bem bom de pimenta? No ponto, eu gosto. Eu gosto da pimentinha. Dá pra fazer vários pratos, né? Pode fazer o que você quiser, usar o tempero que você quiser. Tanto Você acha- pratos doces quanto salgados. Isso, você pode inventar, brincar com ele e fazer um doce. Tivemos- Porque na verdade, né, quando o broto é cozido, ele fica sem sabor nenhum. Você dá o sabor que você quer, né? E a grande inovação é essa, você usar coisas que tradicionalmente eram usadas às vezes como prato salgado com coisas doces. Ou coisas doces usadas com coisas de sal, né? Então, Tá delícia. Gente, super recomendo. Tem que lembrar que não pode colher e comer já, fazer lá em natura, não. Tem que passar por esse processo que a Rosângela ensinou pra gente.